Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Espero que todos estejam bem, na paz de Deus. E hoje eu vou voltar à leitura do livro, de mais um capítulo do livro Aventuras e Desventuras. Quem acompanha meu canal já sabe, eu estou lendo capítulo por capítulo e colocando aqui, né? E hoje eu vou colocar mais um capítulo. Hoje é o capítulo 9, já estamos na reta final. Mais um pouco e a gente termina. Capítulo 9, Viagem com os pais. 2 anos depois de casados, Janete deu à luz ao primeiro filho. Pedro seria o nome do filho. Pedro nasceu de parto normal, pesando cerca de 3 quilos e com 50 centímetros. Era um garoto saudável para completar a alegria dos pais. 2 anos depois nasceu Cecília. Pronto, a família estava completa. Um casal era justamente o que eles queriam e Deus os abençoou com 2 filhos lindos e saudáveis. Davi seguiu a sua vida de médico. Estava cada vez mais experiente e já realizando alguns transplantes com sucesso. Cada vez mais era procurado pelos pacientes que precisavam desse tipo de tratamento. A sua equipe era muito boa e ao longo do tempo se tornou a melhor do hospital. Davi se sentia muito feliz e realizado cada vez mais tinha sucesso no seu trabalho. Quando salvava a vida de alguém que estava prestes a morrer de uma grave doença cardíaca, ou pelo menos garantia a sobrevida de um paciente, era um médico cada vez mais respeitado e vinham pacientes de vários lugares do país para se tratar com Davi. Ele sempre buscou por aquilo, mas jamais imaginou que conseguiria tanto sucesso na sua profissão que escolhera. Deus tinha sido muito generoso com ele, deu muitas voltas e veio ser feliz na cidade onde nasceu. E que um dia teve que deixar levado pela mãe que saía de um casamento frustrado. Um dia lembrou-se do pai que não conhecia. Como será que ele está hoje? Será que ainda pensa em mim? Deus me deu 2 pais maravilhosos. Não tenho do que reclamar. Se tivesse que escolher, não sei se acertaria em cheio, mas tinha uma certa curiosidade sobre o meu pai biológico. Não sei se ainda mora aqui em Brasília. O que fez da sua vida? Bom, nunca me procurou, certamente que me esqueceu. Ou pode até já ter morrido, sei lá. De qualquer forma, onde estiver, espero que esteja tão bem quanto eu, exclamava Davi. Os pais de Davi continuavam morando em Estrela do Sul. Estava bem, graças ao seu trabalho e à ajuda de Davi, que nunca se esquecera deles. Seus irmãos também já estavam bem encaminhados na vida. Sua irmã já estava casada e morava em São Luís, onde fora estudar. Lá conhecera o seu futuro marido, com quem se casou e permaneceu na capital maranhense. Seu irmão também já estava casado e morava em Estrela do Sul. Se juntara ao pai no trabalho e juntos viram os negócios crescerem. Eram donos das melhores bancas na feira da cidade. Davi e a esposa tiraram algumas semanas de férias e decidiram viajar para o Maranhão, para visitar a família e a sua terra. Muito atarefados, eram poucas as oportunidades de fazerem isso, mas Davi nunca esquecera da sua cidade, e enfim teria essa oportunidade mais uma vez. Janete era mineira e morava em Brasília já há algum tempo. Seus pais vieram trabalhar na capital, ela veio com eles ainda garota. Iriam para São Luís e de lá viajariam para Estrela do Sul. Era a primeira vez que Pedro e Cecília revisitariam a terra dos seus pais. Visitariam,
a terra dos seus avós. Tá? Chegaram a São Luís e estiveram na casa do tio Renato e tia Mara. Ficaram uma semana lá, as crianças adoraram a cidade, as praias, os tios, e Davi pôde reencontrar-se com o primo Gabriel, que há tempos não via, aquele seu amigo e companheiro dos tempos em que estudou em São Luís. Que bom vê-lo, meu primo, e saber como está hoje. Sei que é torcedor, sei que é merecedor de todas as suas conquistas, disse Gabriel ao primo. Obrigado, Gabriel. Vocês sempre foram e sempre serão importantes na minha vida. Agradeço a vocês por todo o carinho e apoio durante todo o tempo em que vivi aqui. Perguntou se tinha notícias do amigo Mateus, dos tempos de Orion, e ficou sabendo que ele não morava mais em São Luís, tinha se mudado e que nunca mais tiveram notícia dele. Uma pena, exclamou Davi, mas peça a Deus que esteja bem onde estiver. Davi chegou à Estrela do Sul para visitar os pais e demais familiares. Janete e os meninos não conheciam a Estrela do Sul e nem os avós de Davi. Dona Albertina e seu José. Foi uma celebração a chegada de Davi e sua família entre seus familiares. Sempre foi assim, toda vez que Davi chegava era uma celebração. Menino prodígio, todos os amavam, não despertava ciúmes porque todos queriam muito bem e sentiam orgulho dele. Davi era amável e carinhoso com todos, e todos o queriam agradar. Era o maior expoente da pequena Estrela do Sul. Davi arriscou até uma pescaria com o avô, que apesar de já estar um pouco mais velho que em outros tempos, ainda conseguiu puxar alguns peixes no rio. Os avós paternos de Davi também tiveram em Estrela do Sul para ver o neto e conhecer a sua nova família, e foi tudo de bom. Precisava de um dia como esse, disse Davi a Janete, que também já estava ambientada com a pequena Estrela do Sul. Amo o meu trabalho, mas por outro é bom fugir da rotina, da correria da cidade grande e do trabalho, e nada melhor que uma cidade pacata do interior para poder relaxar. Viu como as crianças estão adorando? Realmente, Davi, elas estavam adorando e eu também. Que bom, disse Davi. O almoço na casa da avó Albertina estava uma delícia. Janete já tinha ouvido Davi falar sobre ele, mas ainda não tinha tido a oportunidade de experimentar. Mas enfim, esse dia chegou. Muito bom experimentar um tempero diferente daquele que estava acostumada a comer. O banho de rio era algo que também alegrava as crianças. Davi contava aos filhos que quando criança foi muito ali com os pais e o avô, e que tudo aquilo fez parte de sua infância, feliz em Estrela do Sul. Foram 2 semanas maravilhosas junto com os familiares no Maranhão. Davi e a família aproveitaram o máximo. Relaxaram, descansaram, se divertiram, passearam e, principalmente, ficaram junto com aqueles que Davi tanto amava, suas raízes e sua base de sustentação. Em uma conversa com o vovô, ele ouviu do seu José o quanto ele estava feliz com o sucesso de Davi. Você chegou aqui ainda criança, bem pequena, acompanhada de sua mãe. Foi uma alegria para nós, mas existia aquela preocupação de como seria o seu desenvolvimento, em que aquilo te afetaria. Nunca falamos sobre isso, mas eu e a sua avó tínhamos essa preocupação, que é normal em quem ama. Mas Deus é grande e nunca te desamparou. Arranjou um pai maravilhoso para você. Rafael assumiu sua mãe, você, e construiu uma bela família. Agora colhe os frutos com 3 filhos maravilhosos. Deus muitas vezes faz as coisas à sua maneira e a gente não entende. Mas confiando e acreditando sempre, não tem erro. Ele sabe ver que não vemos, vê o que não vemos e quer sempre o melhor para nós. E você é a prova disso.
Davi ficou emocionado com as palavras do avô José. Obrigado, vovô. Eu que sou uma pessoa de sorte por ter pessoas maravilhosas como o Senhor em minha vida. O Senhor, a vovó, meus pais, enfim, todos os que eu amo muito e que são a razão de eu estar onde estou. Davi aproveitou e deu uma checada na saúde do avô e da vovó, perguntou se estavam se cuidando bem, se tinham acompanhamento médico, responderam que sim. O hospital da cidade era pequeno, mas sempre tinha algum profissional cuidando da saúde do povo, do lugar. Quando algo era mais grave, eles iam para São Luís. Davi ficou feliz. Como médico, não quero ver os meus entes queridos sem assistência. Lembrem-se, estarei sempre à disposição para fazer por vocês tudo o que estiver ao meu alcance. Sabemos disso, Davi, sabemos o quanto é generoso, disse vovó Albertina. A semana passou rápido e Davi e a família teriam que deixar Estrela do Sul. Iam voltar para São Luís e depois seguir para Brasília. Davi disse aos pais: pretendo uma oportunidade que for viajar a passeio, levá-los para conhecer a cidade onde morei e estudei por 4 anos no Texas. Quero apresentar para vocês um pouco daquilo que vivi lá. Foram anos difíceis, puxados, mas de muito aprendizado. A especialização que fiz lá foi muito importante para me tornar o profissional que sou hoje. Tudo começou aqui em Estrela do Sul e terminou no Texas. Temos que estar sempre nos atualizando para melhor exercer a nossa profissão. Tá bem, doutor Davi, teremos muito prazer em fazer essa viagem com você, mas caso não ocorra, por qualquer motivo, estaremos bem do mesmo jeito. Somos realizados em você, disse a dona Sara e seu Rafael concordou. Davi e a família deixaram a Estrela do Sul, dizendo que, assim que tivesse outra oportunidade, voltariam e que aguardavam a visita dos familiares em Brasília. Pegaram a São Luís, passaram a noite e no dia seguinte embarcaram para Brasília. Foram umas férias maravilhosas. Janete e as crianças adoraram conhecer a terra dos pais de Davi. Davi voltou aos Estados Unidos para participar de cursos na sua área. Viajou com a família de férias para a Europa. Trabalhava muito. Era um grande especialista na sua área, mas tinha ganhos à altura. A esposa de Janete também era uma grande profissional. Faziam caridade sempre. Trabalhavam como voluntários, cuidando de pessoas carentes em abrigos e lugares onde se fazia o necessário. Davi era sempre muito agradecido a Deus por tudo que acontecia na sua vida. Às vezes se perguntava se era merecedor de tantas bênçãos, mas entendia que sim. Deus é justo, vem recompensando bem todo o meu esforço. E me deu o dom da medicina. Não fosse isso, com certeza eu não teria conseguido cruzar todos os obstáculos que cruzei. E se não bastasse, colocou ao meu lado uma esposa maravilhosa e que, assim como eu, também é médica. Dividimos sempre nossas experiências e aprendizados. Melhor seria impossível. Pedro e Cecília estudavam na mesma escola, em Brasília. Era uma escola de renome, onde os garotos recebiam o melhor ensino da capital. Assim como o pai, eram bons alunos. Davi e Janete tinham grande preocupação com o futuro das crianças. Queriam que fosse médico, mas não iria interferir na escolha. Cada um iria fazer o curso que quisesse. Iriam escolher de acordo com o dom de cada um. Davi telefonou aos pais e pediu que providenciassem a documentação, porque o dia de irem conhecer os Estados Unidos com ele estava próximo. Seria nas próximas férias. Os pais ficaram um pouco receosos, pois uma viagem tão longa para eles que moravam em uma pequena cidade do interior do Maranhão, mas o filho queria e podia, eles iriam com muito prazer. Vieram a Brasília, providenciaram os passaportes, vistos e voltaram para o Maranhão.
Na época combinada estavam em Brasília e de Brasília partiram para o Texas. Davi foi com toda a família e os pais. Os meninos já estavam maiores e em condições de viajar. Cecília tinha 10 anos e Pedro 8. Foi uma viagem inesquecível. Davi aproveitou bastante. Visitou a universidade onde estudara, encontrou alguns amigos, ex-professores e até alguns colegas que ainda estavam por lá. Os pais ficaram encantados, nunca tinham visto coisa igual. Dona Sara chorou de emoção e felicidade, sempre agradecia a Deus por tudo de bom que ele lhe deu. Tinha família maravilhosa e filhos abençoados. As coisas começaram de uma maneira que ela não gostara, mas ganhou um rumo que ela jamais sonhara. Estava feliz, muito feliz. Seu Rafael, que sempre foi um grande pai para Davi e seus irmãos, estava muito feliz também, mas contido, apreciava as belezas da viagem. Quando era criança, lá em Estrela do Sul, sempre desejei que você tivesse sucesso na vida, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Nem eu, pai, mas foi estudando, trabalhando, dedicando e as coisas foram acontecendo. Mas fui estudando, trabalhando, dedicando e as coisas foram acontecendo. Sei que vocês sempre fizeram o melhor para nós. Bom, só me restou ser feliz. Deus tem abençoado muito. Foram cerca de 3 semanas nos Estados Unidos. Do Texas foram para Orlando, Disney, estiveram em Nova York, voltaram ao Brasil sonhando com muitas histórias para contar. Principalmente Dona Sara e seu Rafael que iriam para a Estrela do Sul, imagina. Paulo saiu do hospital e voltou para casa. Precisava de repouso e ter uma vida mais regrada. Nada de agitação, correria e estresse. Seu coração podia não resistir àquela correria de antes. Dona Carolina, junto com Benjamin, assumiram o comando do bar. Benjamin também casou. Paulo e Dona Carolina agora eram avós de 3 netinhos, 2 de Sofia e 1 de Benjamin. Voltando à história de Paulo, né? Paulo estava melhor, ficou de repouso por um tempo, mas aos poucos foi saindo e voltando para a sua vida agitada. Não conseguiu seguir as recomendações médicas, por mais que a família insistisse, ele teimava, sempre foi cabeça dura. Isso teve um preço. Paulo começou a ter insuficiência cardíaca, seu quadro foi se agravando e ele chegou a um ponto que não podia mais sair do hospital. Só um transplante cardíaco poderia salvar sua vida, ou pelo menos dar-lhe uma sobrevida. Vitor, o amigo de todas as horas, sempre que podia, ia ao hospital visitar o amigo. Paulo, o amigo Paulo, claro, ele era como um irmão mais velho para Vitor. Era cabeça dura, mas era um grande amigo. Vitor imaginava que não poderia acontecer, que isto poderia acontecer. Mas torcia e rezava pelo amigo, não gostaria de perdê-lo, ainda mais sem conhecer o filho, que no fundo Vitor sabia que ele queria reencontrar. Vou reler novamente esse parágrafo, que ele é importante, eu não li direito não. Vitor, o amigo de todas as horas, sempre que podia ia ao hospital visitar o amigo Paulo. Ele era como um irmão mais velho para Vitor, era cabeça dura, mas era um grande amigo. Vitor imaginava que isto poderia acontecer, mas torcia e rezava pelo amigo. Não gostaria de perdê-lo, ainda mais sem conhecer o filho, que no fundo, Vitor sabia que ele queria reencontrar. Será que ainda seria possível? Paulo estava na fila dos transplantes. Cada dia que passava, suas chances de sobrevivência iam diminuindo. Não existiam muitos doadores e o órgão do doador que tinha que ser compatível com o receptor para evitar rejeição, o que poderia ser fatal. Mas a medicina estava cada vez mais avançada e eles não perdiam a fé, nem a esperança. Vitor era mais cuidadoso e gozava de boa saúde, bebia moderadamente e não fumava. Estava bem, tinha feito check-up recentemente, felizmente estava com a saúde em ordem.
Era mais jovem que Paulo e também trabalhava no serviço público. Sua esposa também era servidora pública. Vivia bem junto com a esposa e os filhos. Certo dia, comentou com a esposa: Meu amor, estive ontem no hospital visitando Paulo e fiquei comovido com sua situação. Não é fácil estar ali naquela situação que ele está. Ele só terá chance de continuar a viver se arrumar um coração novo. O seu está cada dia mais fraco. Os remédios já não são suficientes. Adoraria poder ajudar o meu amigo. Compreendo você, mas nem quero pensar nisso. Como trata de oração, significa que teria que morrer. Ah, tá. Como trata de doação, significa que teria que morrer. Deixa eu reler esse parágrafo aqui, porque ele é muito importante também. Meu amor, ele falando com a esposa. Estive ontem no hospital visitando o Paulo e fiquei comovido com a sua situação. Não é fácil estar ali naquela situação. Ele só terá chance de continuar a viver se arrumar um coração novo. O seu está cada dia mais fraco. Os remédios já não são suficientes. Adoraria poder ajudar o meu amigo. Compreendo você, mas nem quero pensar nisso. Como trata de doação, significa que teria que morrer. E o que menos quero neste momento é te perder. Precisamos muito de você, eu e nossos filhos, disse a esposa de Paulo. Sei disso, querida. E tudo que quero é ficar aqui com vocês por toda a minha vida. Mas se um dia tivesse morte cerebral, gostaria que meus órgãos fossem doados para salvar a vida de alguém que ainda poderá viver com eles, já que não me servirão mais. Você é muito generoso, mas vamos mudar de assunto? Nem quero pensar nisso. Tá bom, meu bem. E os garotos, como estão na escola? Bem, respondeu Raquel. Vitor estava no hospital visitando o amigo e os dois conversaram. Sabe aquele rapaz que esteve no bar aquela vez que te disse que mexeu comigo, me parecendo alguém muito familiar? Aquele que estudava medicina? Ele mesmo. E o que tem ele? Ele virou médico e trabalha aqui nesse hospital. Ele é um dos principais cirurgiões que tem aqui. Ele e sua equipe é que realiza os transplantes de coração. Caso venha a ser operado, será por ele. Já conversou com ele? Já. E tive a mesma sensação. Tem alguma coisa nele que me é familiar. Ele me acalmou e disse ter fé que irá aparecer um doador e que vou poder voltar para casa. Amém, disse Vitor. Fiquei emocionado e ele me mandou acalmar. Disse que não poderia forçar o coração, que já está fraco, mas foi difícil não emocionar. Já tem uns 20 anos isso e você acha que é a mesma pessoa? Pode até não ser, mas se ficar bem e puder, irei tentar descobrir. Não é o melhor momento agora. Não sei se suportaria tamanha emoção. Dona Carolina é que estava lá naquele dia. Dona Carolina é que estava lá naquele dia. Desde que Paulo ficara internado, ela, os filhos e demais familiares vêm se revezando em acompanhar Paulo. Vitor conversou com Dona Carolina sobre o médico. Ele já me falou sobre isso, mas não vejo nenhuma razão de ser nessa história. Ele anda muito emotivo, acho que pode morrer a qualquer momento, e os fantasmas do passado vão voltando à sua cabeça, replicou Dona Carolina. Ele nunca foi de falar sobre esse filho, mas sei que vez por outra lembra, e desde que esse rapaz, nem sei se é ele mesmo, apareceu lá no bar, que ele ficou com essa impressão. O tempo passou, ele se esqueceu, mas agora ao ver o doutor Davi, ele começou com essa história novamente. Mas é muita coincidência ele ter o mesmo nome do filho dele. Pois é, talvez seja esse o grande motivo. Além de familiar, ainda tem o nome do filho dele. Será, Dona Carolina? Ele disse que vai tentar descobrir assim que puder. Vitor voltou para casa, feliz com o que conversara com o amigo. Sentira que ele estava bem dentro do possível. Tomara que ele consiga um doador.
fique bom e encontre o filho. Seria talvez a sua maior alegria, além de uma grata coincidência. Aliás, uma coincidência incrível, ele ser salvo pelo próprio filho, que não vê desde que era ainda muito criança, por causa desses desencontros e desacertos que às vezes temos que passar na vida. Vitor passou no bar e esteve com Benjamin e outros amigos. Benjamin se tornara um homem responsável e cuidava das coisas da família, com bastante esmero. Paulo, apesar de estar muito doente, tinha uma família bacana e nesse quesito estava bem servido. Tomou uma cervejinha gelada e depois foi para casa. Sentia saudade dos tempos em que podia ficar no bar conversando com um amigo. Era muito divertido, muito divertido. Aquilo fazia falta para Vitor e, com certeza, para os demais amigos frequentadores. Esse bar nunca mais será o mesmo sem o Paulo. Vitor, nas próximas férias, iria viajar com a família. Já tinha algum tempo que não viajavam, pois estavam priorizando outras coisas, já que não tinham tanta grana assim. E muitas vezes tinham que levar cortes, tinha que fazer cortes, né? Para poder manter as contas em dia. Normal na maioria das famílias. Sua esposa também estava animada, pois estava sentindo falta de um bom passeio com a família. Todos iriam. Os filhos estavam com saudade de viajar com os pais, iriam para o sul. Já tinham viajado várias vezes para o Nordeste, adoravam, mas dessa vez queriam ir para o sul. Santa Catarina era o destino. Foram de carro, Vitor e toda a família. Vitor tinha um carro bom, grande, e decidiram viajar de carro, para poder conhecer vários lugares durante a viagem. Além do mais, eram 3 motoristas, porque o filho mais velho também já era habilitado. Foi uma longa viagem, o cansaço de dirigir por muitas horas se contrastava com a alegria de conhecer muitos lugares. Cuidadoso, Vitor não viajava à noite. Sempre que a noite estava prestes a chegar, ele se hospedava em um hotel de alguma cidade mais próxima e só partia no dia seguinte. Foram para Florianópolis, se hospedaram próximo de uma praia. Além de Florianópolis, conheceram outras cidades catarinenses, fizeram um belo passeio. Toda a família adorou as férias. Há muito não se divertiam tanto juntos. A volta para casa foi mais dura. Acho que é sempre assim, mas valeu muito a pena. Depois de dias tão divertidos e proveitosos, voltar para casa até que era muito bom. Mas a vida prega peças e nem sempre são boas, geralmente boas para uns e ruins para outros. A vida alimenta a morte e a morte alimenta a vida, e as coisas vão acontecendo e a roda vai girando. Vitor voltou ao trabalho, sua esposa também e os filhos para a escola. O mais velho já estava na faculdade e a vida voltou à sua rotina normal. Vitor foi visitar o amigo Paulo, que continuava no aguardo de um coração. Paulo estava bem dentro do possível. Conversaram como sempre faziam. As visitas de Vitor a Paulo o faziam muito bem. Vitor, além de um grande amigo, era sempre muito otimista. Tenho fé que Deus irá enviar um doador para você, disse Vitor. Paulo agradeceu ao amigo e respondeu que já estava conformado e que deixaria tudo na mão de Nosso Senhor. Tenho uma família legal, tenho amigos como você e acredito que aproveitei bem a segunda oportunidade que Deus me deu na vida. E como foi o passeio? Foi muito bom. Estávamos precisando desse momento só nosso. Na correria do dia a dia, a gente nem tem muito tempo para se encontrar. E nada melhor que uma boa viagem para repor as energias. E estarmos juntos, unidos e renovando as forças. Bom, gente, esse é o final do capítulo 9, um capítulo longo, por sinal, um pouco cansativo a leitura, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostaram, comentem, deixem um like, tá? Marquem lá o sininho, né, para ser avisado de novos vídeos.
E fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Um abraço a todos.